pessoas falam assim, armas, tem aquela frase, né? Armas matam. Armas matam. E tem a contra que é, armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. O que é óbvio, né? Então, vamos explicar essa frase. Como seria? Primeiro assim, né, se você for voltar no passado, a arma é uma coisa relativamente nova, né? Ela tem 500 anos. Só? Só. Ela tem 500 anos na história da humanidade. A pólvora surge mais ou menos nessa época, na China. Né? E parece que a pólvora, ela não surgiu... Ela foi acidental. Não surgiu para ser alguma coisa bélica, né? Não. Era para quê mesmo? Eu já li sobre isso. Não, primeiro assim, foi assim, eles estavam num testes de alquimia, tentando descobrir o elixir da juventude. Ah, era isso? É. E aí, cara, elixir da... Alguma coisa para levantar o pau. Certeza, todas as grandes evoluções do ser humano tem a ver. O cara queria comer uma mulher, não conseguia, então vou fazer alguma coisa para me tornar maior, mais poderoso. Isso não aí. É? É mesmo, cara. E aí usavam o enxofre, porque assim, na cabeça dele é o seguinte, se o enxofre conserva o alimento, então isso deve fazer algum efeito no corpo humano. E acabaram acidentalmente inventando a pólvora, que depois foi utilizada em fogos de artifício. Ah, tá. Primeiramente, fogos de artifício da China. E aí perceberam que esses fogos podiam ser usados como armas. Né? E aí surgem as primeiras armas com certeza, de fogo, que eram feitas de bambu. Né? Lançavam pedra, lançavam foguete. Que era? Era um bambu? Era um bambu furado, tá. Né? Com pólvora. Acendia e o que tinha ali para mas não tinha uma mira, era uma coisa aberta. Rudimentar. E bem perto, né? Só rudimentar, super rudimentar. A recarga era muito demorada. Né? Então são quantos anos? 500 anos. 500 anos. Né? Mas mudou toda a dinâmica de guerra e de luta. Claro. Meio que equiparou um pouco as coisas, né? Claro. Porque antigamente quem tinha um exército muito maior... Ou muito mais forte, muito mais forte. Porque isso é uma questão interessante da arma de fogo, né? Ela é um equiparador de forças. Mas antes, por exemplo, eram espadas. Espadas, lanças. E depende do quê? Força física. E de quantidade. Eu tenho um exército de 1000 pessoas contra um exército de 300 pessoas. Exatamente. Eu tô levando uma vantagem. Exatamente. Agora, se esses 300 tiverem uma tática militar e bem armados, com armas de fogo. Tanto que os primeiros a ter armas de fogo facilmente subjugaram os outros. Os outros, claro. Claro. Inclusive, algumas histórias de desarmamento começam exatamente por isso. O Japão é um exemplo. Como que foi? O Japão, no século XV, os portugueses chegam no Japão e levam duas coisas, né? O cristianismo, que eles eram jesuítas. E doenças. Né? Doenças venéreas. Levaram o cristianismo e as armas. Né? Porque não tinha arma. Não existia arma de fogo. Eles não conheciam a tecnologia. Não conheciam. Como que é a história? Surgiu a pólvora na China e depois como que foi a primeira arma de fogo? Isso o que pode ser chamado ninguém sabe muito bem. Né? Existem algumas histórias Porque essa do bambu é considerado uma arma de fogo? A do bambu? Considerado. Tá. Considerado. Qualquer coisa que utilize uma explosão, né, para lançar um projétil é considerado uma arma de fogo. Né? Por mais rudimentar que seja. Como você falou que não tem uma coisa que é estabelecida, mas mais ou menos como que você acha que se desenvolveu? Veio dessa arma do bambu na China e depois. Como chegou lá na Europa? A Mongólia começou a adotar isso como arma, né? O Gengis Khan, para dominar a Europa. Então né? essa foi a grande E aí a coisa começou a se disseminar primeiro pela Europa, né? Depois para os novos... Então Portugal chegou lá com arma e com cristianismo. Isso se popularizou muito no Japão, as armas de fogo. Eles tinham uma metalurgia já muito avançada, né, muito forte. Por causa de... Em 100 anos, né, eles já... Por causa das espadas. Das espadas, exatamente. Né? E em 100 anos, as armas de fogo estavam em praticamente todo o território japonês. O que trouxe um problema para quem? Para os senhores feudais. Porque, assim, eles usavam os exércitos particulares, que eram formados por samurais, né, por guerreiros, que só usavam espadas e arcos e flechas. Tá. E aí, os camponeses começaram a se rebelar usando armas de fogo. Ou seja, o poder dele foi ameaçado. Exatamente. De uma forma que ele não... Exatamente. Mas por que ele não se armou também? Porque eles acreditavam que isso era um símbolo do Ocidente. E eles não queriam contaminação. Tanto é que quando acontece no século XVI, né, que aí os portugueses são expulsos, os jesuítas são expulsos, e qualquer coisa que tivesse relacionado ao Ocidente também, incluindo as armas de fogo. Foi proibido? Né? Foi proibido,
Né? Quem tivesse uma arma de fogo... Então, assim, primeiro eles proibiram os camponeses para conseguir acabar com as rebeliões. Né? Porque entravam nas casas e tiravam... o status. Né? Os status estavam sendo invertidos. Tá? Primeiro foram esses. Depois eles desarmaram o próprio exército japonês, porque eles não acreditavam na arma de fogo como... Os senhores feudais tinham esse poder? Tinham, né? Isso através do imperador. Era imperador. Ah, tá. Eles estavam juntos. Isso, eles extinguiram a arma de fogo, inclusive no exército, nas tropas. Mas né? e para se proteger da ameaça externa? Então, olha, e aí o que acontece? Porque assim, eles eram uma ilha. Né? Então, dificilmente... Já tinham essa dificuldade, né? Já tinham essa natural de... Né? Aí o que acontece? Eles abandonam as armas de fogo. 1822, o que acontece? Os tais 5 navios negros chegam no porto de Tóquio, que eram 5 navios americanos. Bombardeiam o porto de Tóquio, né? Atiraram na água só. E disseram, não, agora vocês vão abrir os seus portos ao ocidente, porque senão a gente vai invadir. Caramba! Né? E é interessante porque, assim, né, então, aconteceu o desarmamento, o próprio Japão se desarmou, ficou sem poder se defender de uma ameaça externa, como foi o caso da ameaça americana. Os americanos vão lá, obrigam eles a abrirem os portos, porque não tinham como ser. Não tinha nenhuma resistência. Você não ia usar a espada contra a arma, porque você sempre vai perder. Tem aquela cena né? famosa do Indiana Jones, né? Cara, aquilo é né? maravilhoso, né? E aí, o cara começa... O cara fala... Pum, acabou o problema. É isso, cara. É isso aí. E aí, após isso, o que acontece? Né? O Japão fica com essa birra dos americanos, né? Por terem sido obrigados, e eles acabam meio que se vingando em Pearl Harbor. Quando eles entram na Segunda Guerra Mundial. Foi uma vingança. Reverberar lá depois, cara. Então, alguns historiadores... Eu não sabia dessa coisa, que era por causa disso, porque é muito gratuito o negócio. Não era gratuito, foi uma coisa de mais de 100 anos. Né? E assim, muitos historiadores... alterou toda a dinâmica da guerra, né? Que os Estados Unidos estavam... exatamente. Muitos historiadores afirmam, né, que se não tivesse havido o desarmamento no Japão, os Estados Unidos não tinha feito o que tinha feito, e o Japão nem sequer entraria na Segunda Guerra Mundial. Borboleta, né? Olha só que maluquice. O lance da proibição de armas acarretou isso, não sei o quê. Que no final das contas acarretou com 2 bombas atômicas na cabeça do Japão. Olha que louco, cara. Olha que maluquice. Né? Como a coisa se estende. Né? E nos Estados Unidos, que a gente tem os famosos filmes daquela corrida pro oeste e a arma contra a flecha dos nativos, dos índios. Isso não foi só lá, né? Aqui também, no Brasil também. Os bandeirantes também. É que, infelizmente, o Brasil ele não revive sua história, né? Ele não conta sua história. Eu acho tão chato isso que... A gente não tem... Eu queria saber... A gente conhece mais do oeste americano do que dos nossos bandeirantes. Totalmente. Eu era fã desse... Eu assistia com meu pai... Todos esses filmes eu assisti. É isso aí. E eu queria... Pô, não tem filme de bandeirantes. Como que aconteceu? Como que aconteceu? Não tem. Até várias versões. Eles como heróis, eles como vilões, não sei o que. Eu queria ver, cara. Como são os filmes, né? Então, assim, você tem o filme de Bang Bang que coloca lá o exército americano como bandido, massacrando os índios. Né? Ao mesmo tempo você tem lá os... Dança com Lobos, né? que é o lado do... que é o outro lado. Né? Você tem aquele dos colonos que tem que se proteger para conseguir... Né, manter a família, etc. E aqui não tem nada disso, né? E por que nos Estados Unidos tem esse pilar tão forte da arma de fogo? Para eles por conta da independência, uma coisa que ninguém né? consegue mexer, cara. Por conta da independência. Sempre estão tentando, né? Sempre estão tentando e a galera bate firme e fala não. Não tem jeito, não consegue. E não vai conseguir. É a segunda emenda? É a segunda emenda. Né? Como que é essa segunda emenda? Por que ela foi criada? A segunda emenda que diz o seguinte, né? A população não pode ser privada, né, da posse e do uso de armas de fogo e de manter milícias armadas. Né? O que são milícias armadas? Milícias são grupos de cidadãos armados e organizados. Né? Lá nos Estados Unidos pode ter? Pode. Não tem nada a ver com a nossa milícia aqui. Nada. São policiais. Nada. Ex-policiais, bandidos, né? São criminosos. Né? Seria o quê? Uma comunidade se armar, se proteger? Isso, exatamente. Né? Contra inimigos externos e, se for necessário, inimigos internos. Mas ela não pode fazer essa milícia para ser contra uma força policial que bateu naquele bairro. Ou pode confrontar? Então, essa é a questão. Dependendo do caso, acontece. Nós tivemos um caso alguns anos atrás, que era do Rancho Branch, onde o governo foi lá e tomou as terras e o gado de uma família que usava aquelas terras desde 1800 e pouco. Né? E aí uma história muito maluca, os chineses tinham comprado essas terras, né? Tinha senador envolvido, uma bagunça. Né? Sempre tem corrupção atrás. O governo chegou e falou, sai daqui. Não, tomaram, pegaram o gado e falaram, não, aqui vocês não coisa. Olha, em 24 horas, tinha 1000 pessoas armadas naquele lugar.
Eles cercaram as tropas federais, todos fuzil, em cima Que de louco, ponte. Cercaram as tropas federais e falaram assim, não, vocês vão. Mesmo? Os caras a cavalo, assim, ó. Uma cena assim, pô, de Qual arrepiar, estado? né? Oi? Qual estado americano? Foi... Eu acho que foi Texas. Tem cara de Eu não- Texas total, eu acho isso. que foi Texas. Agora eu não tenho certeza. Mas assim, aí você vê e as tropas olham assim, os soldados, os policiais olham, guardam as armas, vão embora. Então, pela Constituição, eles estão no direito deles. Estão no direito deles. Peraí, calma. Estão no direito deles. A gente tá aqui, vamos conversar, não é Estão assim. no direito deles. Ele tem o direito de pegar, parece um fuzil na mão, não tô te atacando, né? Não tô atirando Não em teve você. o caso também daquela... eu vi aquele documentário no Netflix daquela seita, que os caras também se armaram lá. Que era do... Como chamava? Caramba. Foi no Texas também. Dá uma pesquisada aí. Que morreu todo mundo, né? Não sei o que, country. Ai, meu Deus do céu, eu esqueci o nome. Eu vou lembrar agora. o cara. Não. Aquela foi, os caras fizeram um cerco da FBI. O cara era da Índia, fogo. o cara é da Índia, veio para os Estados Unidos. Mas aconteceu isso. Aconteceu isso, né? Eles se armaram porque a população começou a ficar hostil em relação a eles. Porque eles criaram uma cidade praticamente. Criaram uma cidade deles, né? Criaram uma cidade deles. E aí ficaram naquela. A gente pode intervir ou não pode intervir? Ficou aquela. Porque é um equiparador de forças. Né? Então, assim, é um limite imposto pela própria população. Né? Isso acontece por quê? Na Revolução da Independência. Né? Então, quem se rebelou contra os ingleses, né? Foi a própria população americana, armados. Então. Né? E o grande estopim... Mas a Inglaterra não tinha desarmado o pessoal? Não. Deixa. Não. Foi o grande erro, então. Então, e o estopim da Revolução Americana foi a tentativa da Inglaterra de desarmar uma cidade. Que chegam as tropas inglesas e falam assim, não, vocês vão entregar todas as armas. Não vamos. E aí saiu a primeira... É por isso o primeiro combate... É tão incutido neles. Sim. Se eles não tivessem arma, eles não tinham conseguido a independência. E por que aqui no Brasil nunca teve esse sentimento? Nunca houve essa coisa no Brasil? Porque no Brasil a gente sempre teve restrições. Né? O Estado sempre impôs muitos limites. Mas vamos voltar lá para a época da dominação portuguesa. Se você se você fabricasse uma arma no Brasil, na época da Brasil Colônia, você podia ser executado. Era pena de morte. Né? As armas eram restritas àqueles que eram fiéis à coroa portuguesa. E nunca teve um levante pró-armas? Não, a gente vai querer ter arma. Não teve. Né? A gente vem, mesmo quando se proclamou a independência, né? O Brasil, monarquia, né? Você tinha restrições. Então, assim, quem podia portar armas de fogo, por exemplo, né? Eram aqueles que eram da corte, que tinham amigos na corte. Né? Sempre é a história do amigo do rei. É isso que eu ia falar. A gente sempre teve essa coisa elitista, né? Sim. A gente pode, vocês não. Exatamente. Né? Então, assim, a minha vida vale mais. Eu vejo muito que a diferença básica dos Estados Unidos para o Brasil é isso. Aqui é a terra do... quem você pensa... sabe com quem você está falando. E lá é quem você pensa que é. Nos Estados Unidos quem você pensa que é. É isso aí. Não, você pode ser político, pode ser... Não importa. E daí? E aqui você sabe com quem está falando? É isso. Eu sou doutor. É a terra da carteirada. É a terra da carteirada. Cara, infelizmente. Isso é um absurdo. Infelizmente é isso mesmo. Né? Não, mas não é só o Estado, não. É o cara que é o professor, é o cara da faculdade. Eu dou aula em universidade. E ali não te deixa nem discutir. Sim. Quem é você para discutir comigo? Isso. Ou quem é você para falar comigo, sendo que eu... Calma, cara, vamos discutir. Tipo, quem você... Já que é o lance do... assim, quem você pensa que é? Vamos lá. Já que você é tão bom assim, vamos debater. Exatamente. Vamos debater. Mas aqui é o lance da carteirada. Eu já peguei muito isso em debate. Nossa, né? você deve receber carteirada pra caramba, né? Sim, o cara virar assim, você já viu o meu currículo? Eu falo, não quero saber o seu currículo. Eu quero ouvir suas ideias. Vamos lá, rebate o que eu tô falando então. Né? Não vem apresentar currículo, porque para mim isso não vale nada. Esse lance do lugar de fala, cara. Exato. Cara, ele pode até ter tido um início que não tem essa intenção, mas quem usa hoje esse termo é para calar os outros. É para calar os outros. Quando você não tem argumento, você fala, você não tem lugar de fala. Ou seja, cala a boca. Você não tem argumentação. Cara, calma, deixa eu ouvir o que eu tenho para falar. Aí você rebate, Aí você rebate, problema. exatamente. Né?